Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para gravar mais um vídeo das nossas lições de escola dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, do dia 30 de maio de 2020. E o título da nossa lição é O Mistério da Unidade Revelado. O Mistério da Unidade Revelado. Então, antes de entrarmos aqui no estudo da nossa lição, quero estar orando por você, pela sua família, e que Deus, na sua graça, nos dê sabedoria e entendimento para que compreendamos a sua palavra. Amém? Pai, aqui estamos mais uma vez. Te agradecemos, Pai, pelo dia. Te agradecemos, Pai, pela vida. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, eu te peço, Pai, por cada família, cada lar. Peço pela nossa nação, pelo mundo. Pai, coloca fé, Pai, nos corações. Pai, dá saúde para aqueles que estão enfermos, dá graça. Ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Ensina-nos, Pai, nos instrui, Pai, no caminho que devemos andar. A Bíblia diz que o Senhor ensina, Pai, adverte a todos que têm como filho, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ensina o caminho. Pai, te peço, Pai, que o Senhor, Pai, abre o nosso entendimento, para que venhamos compreender, desvenda os nossos olhos, para que possamos ver, Senhor, as maravilhas da Tua lei. E que o Teu nome, Pai, seja glorificado e exaltado em nossas vidas, através do nosso corpo, Pai, através do nosso falar, através do nosso caminhar, através do nosso agir, através das nossas atitudes. Que em tudo, em todo o nosso corpo, alma e espírito, Pai, o Teu nome seja glorificado. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus, Senhor, nossa esperança. Amém. Então, irmãos, vamos entrar aqui no texto áureo da nossa lição. Diz assim: texto áureo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3 e o versículo 5. Aqui nós vamos ver que no Antigo Testamento, aquilo que Deus faria por Cristo Jesus, onde Jesus ele se encarna, né? Sendo Deus, a Bíblia diz que ele se fez homem, se esvazia de si mesmo. E no Antigo Testamento não temos isso claro, né? Não temos isso claro como temos no Novo. A mensagem é progressiva, né? Ela vai em forma crescente. E no Novo Testamento nós vemos, né, Cristo, ele nos ensinando, e através dos seus apóstolos, né, os seus profetas, o Senhor Jesus, ele vai nos ensinando, né, e nos descortinando o mistério, né, de Deus na sua palavra. Verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado, pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia
e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Amém. Então nós vemos Paulo aqui, nessa passagem tremenda de Efésios 3, falando sobre o ministério, que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, né? Então é por meio da igreja. Cristo ele se revela, né? Cristo vem em carne, né? Uma vez disse falar, oh, me mostra o Pai, né? Que isso já nos basta. Deus falou, Felipe, eu estou tanto tempo com vocês, né? Quem vem a mim vê o Pai, né? Então tem aí a triunidade de Deus, né? A Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus se revela em Cristo Jesus. Ele se revelou. E hoje é pela igreja. Jesus ele disse, eu vou até o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Jesus era o Consolador que estava ali com os discípulos. Ele disse, eu enviarei o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará em vós. Por isso que ele disse para os discípulos que eles fariam obras maiores do que Jesus, porque o Espírito Santo habitaria neles. Né? Então, nós vemos pelo exemplo da igreja, lá em Atos, as grandes coisas, né, que eram feitas pelos apóstolos. Por isso que o livro, né, deveria se chamar Atos dos Apóstolos por meio do Espírito Santo, que são homens, mas homens usados pelo Espírito. Né? Vamos entrar aqui na nossa introdução? Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas. Perdão. Como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. É o que vamos estudar hoje. O mistério de Deus, que no Antigo Testamento não foi falado, mas era mais encoberto, não era tão claro como é no Novo. Né? Não quer dizer que, nós vamos até ver aqui, que na Antiga Aliança tem sim Deus mostrando, né, que Deus também iria alcançar os outros povos. Né? Mas vamos lá, primeiro ponto. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas. E o que quer dizer gentil? Né? O que quer dizer gentil? Gentil quer dizer povo, né? Povo pagão, nação não judaica. Depende também muito ali no contexto onde é escrito, mas nós vemos na Bíblia o povo judeu e os gentios, né? O povo que não eram judeus, mas também fala de povo pagão, né? Aqueles que tinham ali muitos deuses feitos por eles mesmos, né? E viravam as costas para o verdadeiro Deus. Então nós vemos na Bíblia essa divisão, né? Entre gentios e judeus. Mas nós vamos ver que para Deus, né? Claro que Deus ele tem ali algo com o povo judeu, né? Mas Deus ele não faz essa separação. E nós vemos na história, né? No Antigo Testamento. Aqueles que quebrantavam o coração, né? E se arrependiam dos seus pecados, Deus ele perdoava, né? Deus aplacava ali a sua ira. Então aqui os gentios ignoravam as promessas, ou seja, viravam as costas, né? E os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto, ou seja, a igreja, né? Que Deus formaria desses dois povos, como Paulo disse, né? Deus ele faria um, que é a igreja de Deus, né? Igreja. Mas vamos lá. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, né? Então esse aqui é o conceito bíblico, né? Não um conceito que muitos têm e que muitos tinham, né? Como ele falou aqui do misticismo, né? Algo místico, mas não. Aqui, essa verdade, ela, como eu disse, ela vai sendo progressiva, né? Tá lá em Gênesis, né? Tá lá em Gênesis e vai indo, né? Mas vamos aqui para o segundo ponto. O desconhecimento do mistério.
Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio, como, que parece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente, como agora foi desvendado pelo Espírito, né? Como eu falei no início. Não quer dizer que nunca foi escrito, que os profetas não proferiram, né? Que eles proferiram. Nós vamos até ler alguns textos no próximo ponto, né? Eu separei, na verdade, só um texto, mas não é claro como no Novo Testamento, né? Vamos continuar a leitura. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, como disse, né? Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, né? Então aqueles povos que para os judeus eles não poderiam se misturar, aquelas pessoas que eram para eles eram impuros, né? Impuros. Deus ele mostra que na verdade a salvação é um plano para toda a humanidade, porque todos foram feitos em Deus, né? Todos são criação de Deus, né? Todos são criatura. Então, não há raça, não há cor, etnia, nação, povo, não há diferença. Para Deus todos, né? Todos os homens são aqueles que se afastaram, né, de Deus e que precisam retornar. E nós vamos ver aqui que nós como igreja, como a gente vê aqui no versículo 10, porque agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então Paulo escreve ali aqui que é pela igreja. As pessoas vão conhecer Deus pela igreja, né? A igreja que vai pregar o evangelho e o Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas para as que creiam, porque a fé salvífica, a fé para a salvação, porque nós temos a fé que é aquela confiança em Deus, né? Aquilo que nós não vemos, mas nós cremos, né, que Deus ele é poderoso. Então nós temos essa fé em Deus, mas tem a fé salvífica. E a fé salvífica não é só crer que Deus existe, né? Não é só crer. A fé ela tem que vir acompanhada de arrependimento. Por isso que João, ele pregando, ele disse: mostrai frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se a minha conduta ela não muda, se eu falo que eu nasci de novo, que eu nasci pela água e do Espírito Santo, eu preciso ter uma nova vida, né? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se eu digo que eu nasci de novo e não há mudança, não há transformação no meu pensar, no meu falar, no meu agir, é claro que a santificação é algo gradual, né? E não quer dizer que eu vou ser perfeito em tudo aquilo que Deus me pede, mas eu sempre vou estar procurando essa perfeição. Eu sempre vou estar buscando em Deus ser perfeito, que a Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, eu tenho que fugir da mentira, eu tenho que fugir da prostituição, da imoralidade, eu tenho que fugir das contendas, eu tenho que fugir de tudo que desagrada a Deus, que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus santo. Então é pela igreja, porque nós temos que falar para o mundo quem Deus é e o que Deus faz. Quem que Deus é? Deus é santo, né? Deus é amor, Deus é justiça. Nós temos que mostrar para o mundo esse Deus, né? E nós devemos mostrar o que ele faz, né? Ele faz grandes coisas. Ele liberta o homem, ele salva o homem, ele capacita o homem para a obra dele, né? Então nós como igreja, esse é o nosso papel. Se você é igreja, você precisa ter em mente que esse trabalho é nosso, pregar o evangelho. Todos os crentes, do maior ao menor, todos precisam pregar o evangelho de Deus e crer, irmãos, ter fé. Ele vai falar no 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Não devemos ter medo, devemos ter fé, confiar em Deus, porque nós vemos aqui nessa palavra que Deus, ele não é pego de surpresa em nada na história, ele não é pego. E no contexto que estamos vivendo hoje, nessas dificuldades que estamos vivendo, nós precisamos confiar em Deus, porque maior é Deus. Algo mais importante do que os homens estão procurando aí fora, que é a vacina para essa doença. Mais importante do que isso é a salvação da alma. Porque se eu morro hoje com essa doença, com Cristo Jesus, eu tenho algo melhor para mim no céu, né? Que foi o propósito. Jesus ele veio para salvar a todos e ele me salvou. Ele me libertou, ele me transformou. Então se eu for a óbito hoje, eu vou para um lugar melhor. Eu vou para o céu, vou estar na glória, né? Mas se eu estou sem Cristo e eu sou acometido de qualquer enfermidade, né? Porque não é só esse vírus que mata,
tem outras coisas. Quando acabar esse vírus, virá outros, né? Na permissão de Deus. E se eu estiver sem Cristo, eu vou para perdição e perdição eterna. Então, o foco não é a nossa vida terrena. Como igreja, se nós formos para a Bíblia, o nosso foco não é a nossa vida terrena. O nosso foco é o céu. O nosso foco é trabalhar para o Senhor. É que Paulo diz lá em Atos, no capítulo 20, que ele não tem a vida dele como preciosa, mas que ele tem ali que cumprir com alegria aquilo que Deus colocou para ele fazer. Ele coloca lá, assim que eu pregue, né? Que eu siga minha carreira com alegria. Propósito que Deus chamou ele. Então, o que nós devemos fazer e nos preocupar, né, é com salvação de almas. Aquilo que Deus nos chamou para fazer como igreja. Olha o terceiro ponto. O mistério e os profetas da antiga aliança. Perdão. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. E aqui tem alguns textos, mas eu quero ler só Gênesis 12. Gênesis capítulo 12 e o seu versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus aqui falando com Abrão. Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão, né? Vai mudar o nome de Abrão só no versículo capítulo 17, né? O nome de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Não é só um povo, não é só uma raça, não é só os judeus, mas é todas, né? Mas vamos lá. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, ou seja, proferiram aí, né, a palavra de Deus, mas muitos não sabiam como Deus iria fazer isso. Sabia que Deus iria fazer, mas não sabia como, né? Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto, né? Então nós somos igreja. Se você é igreja, porque Paulo ele escrevendo sobre a igreja, a unidade de Deus, a unicidade, né, que devemos ter na igreja, ou seja, o mesmo pensamento, o mesmo andar, estamos andando juntos e no mesmo propósito. Se assim estamos, nós devemos andar para o mesmo lugar, porque às vezes estamos andando estamos na mesma estrada, mas um tá andando num propósito e outro tá andando em outra, né? Isso aí diverge. E quando há isso, há muita dificuldade, né, no crescimento do trabalho do Senhor. Muitos lugares não prosperam, muitos lugares não crescem, porque há brigas, há discórdias, porque nós somos irmãos em Cristo. Nós não somos inimigos em Cristo, mas irmãos em Cristo. Então, nós precisamos, a Bíblia sempre nos exorta a amar uns aos outros, a ajudar uns aos outros, né? E é isso é o papel da igreja, porque nós somos membros de Cristo. Ensina Paulo que Cristo ele é a cabeça e nós os seus membros, né? E a mão direita não pode falar para a mão esquerda, olha, eu não preciso de você, né? Eu não preciso de você, porque sim, precisamos. E na igreja é isso, tem que ter essa coisa, né? Um ajudando o outro. A Bíblia diz que devemos levar as cargas uns dos outros, né? O meu pé direito não pode falar para o esquerdo, olha, eu não preciso de você. Se eu tenho algum problema no pé esquerdo, eu vou começar a mancar. E eu vou jogar mais peso pro direito. E vai dificultar a caminhada. Então, precisamos dessa unicidade, né? Porque unidade fala de andar junto. Mas como eu disse, às vezes podemos andar junto, mas um tá até andando junto, mas o foco é outro, né? Tá olhando para as dificuldades, tá olhando para o lado, tá olhando para o mundo, para outras coisas, né? Esse aqui tá olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas esse aqui, ele tá olhando para as coisas do mundo, preocupado com a sua vida terrena, né? Esquecendo do propósito que tem que ter aqui na terra. Unicidade fala disso aqui, entrelaçado, mesmo pensamento, mesmo falar, mesmo agir, tá trabalhando na mesma coisa. Quando a união, as dificuldades vão embora.
vem até as dificuldades externas, né? Mas interna, irmãos, dificuldade nós vamos ter, né? Eu vou te desapontar, o irmão vai me desapontar, mas só que o perdão tem que estar sempre nos nossos lábios, né? Porque Cristo, ele morreu pelo perdão dos nossos pecados e nós devemos perdoar uns aos outros. Então não importa aquilo que passamos ou que vamos passar. Devemos sempre estar olhando para Jesus e confiando nele, porque ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação. Ponto 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão que lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, o apóstolo assegura, ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Isso aqui está uma dificuldade hoje. Por quê? As pessoas pensam que a Bíblia é como se fosse um jornal, uma revista, um livro comum. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreendermos a Bíblia. Então, antes de lermos a Bíblia, é imprescindível orarmos, pedir para o Espírito Santo que nos abra o entendimento para que venhamos compreender. Porque a Bíblia é um manual do crente, né? A Bíblia, resumo da Bíblia, é a vontade de Deus para o homem, né? Então eu preciso ler a Bíblia, eu preciso compreender a Bíblia, eu preciso aplicar a Bíblia na minha vida, no meu viver diário, né? Se a Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa, eu devo amar a minha esposa, né? Se a Bíblia diz que eu tenho que amar e respeitar o meu patrão, eu tenho que amar, eu tenho que respeitar, né? E servir a ele com verdade. Então, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que entender a Bíblia, eu preciso ter a Bíblia não só nas mãos, mas também no meu coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então, eu preciso ter a Bíblia no meu coração. Preciso viver a Bíblia, precisamos, né? Viver a Bíblia. Como disse no início, não seremos perfeitos hoje em tudo, mas o crente, aquele que conhece a Deus, ele procura essa perfeição. Ele procura andar segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus, né? E ele busca em Deus essa mudança. Porque certo ensinador, falando sobre a importância da palavra e da oração, ele falou do passarinho. O passarinho não voa com uma asa só. Então, a oração seguida do jejum e da palavra de Deus, ela é imprescindível para nós, né? Porque se eu ler a Bíblia sem oração, vai ser difícil eu compreender, né? Vai ter passagens que eu vou ficar batendo cabeça, né? E às vezes até colocando ali algumas coisas do meu intelecto, né? Do meu entendimento, e tirando, na verdade, o foco, né? O foco do que a palavra quer me ensinar. Então, portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, é o Espírito Santo que nos abre o entendimento. É Ele que nos dá graça para compreender, para entender a palavra de Deus. Vamos entrar aqui no segundo subtópico? O mistério oculto revelado. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, formando a igreja, né? E a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, como eu falei, né? Como eu falei lá atrás.
É nossa responsabilidade. Nós, como igreja, precisamos pregar o evangelho. Precisa tornar conhecida, né, a multiforme sabedoria de Deus. Né? Tem que ser conhecido. O amor de Deus, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz pelo homem, deve ser conhecido. E é por nós. Não vai descer um anjo, né, para pregar. Não vai. É nós. Somos nós. Tá aí a importância de compreendermos a Bíblia, de estudarmos a Bíblia, né, de saber qual que é a vontade de Deus para os homens. Tá aí a importância. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só... a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo, né? Formando assim a igreja. Terceiro subtópico. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. É o que está lá em Atos 11. Vamos ler lá? Passagem de Pedro. Atos 11. Atos 11. 11:4. Atos, capítulo 11, versículo 4. Vamos ler até o 18. Atos 11:4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. Versículo 13. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia 2 homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então, eles tinham em mente que isso, o Espírito Santo não era para os gentios, que a salvação não era para eles, né? Eles tinham isso em mente. E nós vemos na história, isso às vezes até acontece conosco, né? Às vezes aquele vizinho, não queremos pregar, né? Aquele vizinho atribulado, não queremos pregar o evangelho para ele, às vezes queremos fazer seleção para quem vamos pregar. E a salvação é para todos, né? O Senhor, ele morreu por todos, né? Então aqui na continuação da leitura, esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio, né? Então, assim como Deus planejou, nós devemos executar, né? Ó, 3. Terceiro ponto. O mistério pré-estabelecido por Deus. Aquilo que Deus estabeleceu na sua presciência. Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? Então, ele já preparou, né, a salvação para nós, né? Essas riquezas insondáveis em Cristo. Então aqui o primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano.
Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito, né, a vontade de Deus, o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano. O conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo executou o pré-estabelecido por Deus. Então, aqui essa expressão se refere às maravilhas e à providência divina, que estão além do nosso entendimento, né? A gente não consegue compreender a paz, que a Bíblia diz que excede todo entendimento humano, né? O amor, a misericórdia. Antes não éramos misericordiosos, hoje nós passamos a ter misericórdia pelos outros. Que misericórdia é eu voltar o meu coração à necessidade do outro. Misericórdia é eu não fazer aquilo que a pessoa merece, porque antes os nossos atos eram impensáveis, né? Não éramos misericordiosos, não amávamos, né? Mas a Bíblia diz que quem ama cumpre a lei, né? Quem ama cumpre a lei. Então, em Cristo Jesus, nós temos essas riquezas, né? Primeiro, a salvação da nossa alma, né? Salvação da nossa alma. Nós somos salvos, nós somos libertos. A Bíblia diz que fomos tirados de um charco de lodo, que o Senhor pôs um cântico novo na nossa boca, né? Um cântico de adoração a Deus. Cristo, ele fez isso. Cristo, ele fez isso, né? E hoje nós cantamos, hoje nós louvamos, hoje nós agradecemos a Deus por tudo o que ele fez por nós. Porque eu estou aqui hoje, você está aí me assistindo, porque Deus nos guardou, é Deus, tudo é Ele, né? É Ele que nos guarda, é Ele que nos dá alimento, é Ele que nos dá a água que bebemos, é Ele que nos dá fôlego de vida, é Deus. E Deus, Ele está chacoalhando o mundo, né? Para que conheça que Ele é Deus, para que o homem veja que Ele é frágil, que Ele é pó e que Ele vai voltar para o pó, né? Que essa vida terrena, que Ele é passageira, tudo que acontece tem um propósito, né? E Deus, ele é o dono da história. Devemos ter isso em mente, que Deus, ele é o dono da história, é ele. Vamos lá. Segundo subtópico. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino, para serem executados por intermédio de Cristo, né? Então Deus tinha esse propósito de resgatar o homem. No Éden, o homem peca, né? O homem peca no Éden, mas Deus, ele não é pego de surpresa. Deus, ele já sabia. Então Deus, ele já... Que diz a Bíblia que Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus, ele já tinha... A morte de Cristo foi uma agenda de Deus, né? Cristo, ele não foi para a cruz porque os romanos o manietaram, né? Não foi porque Pilatos, de forma covarde, porque diz a Bíblia que Pilatos sabia que ele não era culpado, mas mesmo assim Pilatos o entrega à vontade do povo, né? Solta o Barrabás, que era um assassino, e prende ao Senhor. Mas isso já estava pré-estabelecido, né? É propósito de Deus. Cristo não foi para a cruz porque Judas o entregou, porque Pedro o nega 3 vezes, né? E Pedro, que sempre dizia, mesmo que todos te deixem, eu nunca te deixarei. Jesus disse, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, ele nega, né? Nunca vi tal homem, né? A Bíblia diz que ele pragueja. Ela nunca vi, né? Nunca vi esse homem. E seguindo ali ele de longe, mas vemos que Cristo, o amor dele, irmãos, é tremendo. E aquele que se arrepende, porque Cristo depois ele restaura Pedro, né? E na cruz ele leva os nossos pecados, as nossas transgressões e nos traz essa salvação, né? A remissão dos nossos pecados. Então, esse é o propósito que a Bíblia vem nos trazendo, vem nos ensinando, desde Gênesis vem anunciando,
né? E hoje é o que nós pregamos e que precisamos pregar, que Cristo ele morre na cruz pela salvação dos pecados, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá vida eterna. Vamos aqui para o terceiro e último ponto, subtópico, né? O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Aquilo que falamos, né? Deus ele está no controle da história. Deus ele muda as circunstâncias, né? Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes esse texto é complicado de entender, né? Porque às vezes um familiar morre, né? Acontecem muitas coisas na vida, e como que isso vai concorrer para o meu bem, né? Nós não conhecemos os propósitos de Deus e também nós não conhecemos o coração dos homens, né? Às vezes a pessoa fala, fulano morreu, né? Aí outro fulano tinha profetizado que Deus ia usar, né? E como que Deus permitiu que ele morresse, Deus ainda tinha uma obra na vida dele, né? Nós não conhecemos o coração do homem, né? Quem conhece o coração é Deus, ele que sonda. Davi, né? Quando ele, naquela oração, ele pede para que Deus o sonde, né? Aquele sondar ali é como se você pegasse uma bolsa e virasse ela do avesso, ou seja, colocasse a parte de dentro, né, ali para o lado de fora. E tudo que está dentro ali fica à mostra, né? Então, é só Deus que conhece o coração. Nós não conhecemos o coração do homem, então é Deus que conhece. Então, nós não devemos questionar, né, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Não devemos questionar, devemos só crer, né, ter fé no Senhor, pedir da sua graça, da sua misericórdia, que é o que nós necessitamos, né? Então Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Em Hebreus 10, se eu não me engano, versículo 38, diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então nós vivemos por fé, não vivemos por vista. E aqui, o escritor ele coloca aqui muito bem, né, que Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Se estamos em uma circunstância difícil, devemos crer no Senhor, ter uma confiança, fé nele. A nossa fé tem que estar no Senhor. A nossa fé não tem que estar em homens. Deus ele usa homens para fazer aquilo que ele quer, né? Então, a nossa confiança tem que estar em Deus, porque Deus ele pode usar até o ímpio, né, para os seus propósitos, para os seus desígnios. É que nós vemos na história, né? Deus usou nações para subjugar Israel por conta da desobediência de Israel. Então nós devemos crer no Senhor, né? A nossa oração tem que ser conhecida do Senhor, que venhamos ter a nossa confiança nele, né? Nossa confiança vem estar no Senhor. Amém? Vamos aqui para a conclusão? O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos, desde a eternidade. Diz a Bíblia que os anjos queriam esse trabalho, mas ficou para nós, para a igreja. Então queremos pregar o evangelho, né? Quer seja com palavras, quer seja com o nosso testemunho. Nosso testemunho é uma arma muito importante. Antes de pregarmos para uma pessoa, ela vai ver as nossas atitudes, né? Então que a nossa boca não venha desmentir as nossas ações, né? Que venhamos pedir para o Senhor graça, que venhamos andar segundo a palavra dele, para que o nome dele venha a ser glorificado e que venhamos trabalhar como igreja, ser igreja na sua totalidade, né? Porque o que nós precisamos é da graça do Senhor, do seu auxílio, da sua ajuda, né? Nós precisamos do Senhor. Sem ele nós nada poderemos fazer. Tudo o que nós precisamos para pregar o evangelho não está em nós.
mas nós precisamos estar à disposição, que às vezes nós falamos que queremos pregar o evangelho, mas não estamos à disposição. Precisamos estar à disposição de Deus. Precisamos colocar os nossos corpos à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Quer seja em qualquer área, mas que seja para a glória dele, não para a nossa, né? Que não venhamos fazer nada para a nossa glória, que a intenção do nosso coração seja só para a glória de Deus. Amém? Então, aqui mais uma lição. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos ajude, vos dê graça. A minha oração é que Deus te guarde, guarde a sua família, os seus familiares. Que Deus abençoe o trabalho de cada um. Aqueles que estão desempregados, estamos orando para que Deus abra as portas. Porque o nosso Deus é o Deus que abre porta onde não tem. Ele é o dono de todas as empresas. Ele é o dono da vida, ele pode dar saúde, pode tirar do leito aquele que está acamado. E que venhamos orar, interceder pelos nossos governantes, pela nação e pelo mundo. Amém? Os nossos irmãos que estão pregando aí o evangelho nos países onde eles não podem o fazer, mas Deus ele dá graça, Deus ele capacita, ele dá sabedoria para fazermos a obra dele. Amém? Vamos orar, vamos agradecer? Pai Santo, eu te agradeço. Agradecemos, Senhor, por mais uma porção da tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, nós te agradecemos por essa tão grande salvação, essas riquezas, Pai, que nós recebemos, Pai, essas dádivas por Cristo. Nós te agradecemos, Pai, pela libertação, pela salvação, Pai, pela saúde. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, eu te peço por cada um, Pai, que verá esse vídeo, por aqueles, Pai, que estão desempregados, Pai, estão enfermos. Eu peço que o Senhor dê saúde, que o Senhor abra porta de emprego. Pai, continua abençoando os lares para as famílias. Pai, trabalha nesse casamento que está em pé de guerra, Pai. Coloca paz nos lares, coloca amor, Pai, compreensão entre os cônjuges. Pai, a cada um, Senhor, a cada necessidade, a cada coração, a cada vida, dá graça, Senhor, dá sabedoria, dá-nos ânimo, Pai, fé, para que vamos prosseguir nessa caminhada, pois a nossa esperança é o Senhor, o nosso auxílio é o Senhor, tudo vem do Senhor, Pai, e sem ti nós nada poderemos fazer. Pai, é o que nós pedimos, Pai, crendo, Senhor, na tua resposta. No nome santo de Jesus, Senhor, nossa esperança. Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus vos abençoe.